Graça e paz, Pastor Giovanni aqui na área. Então, dando continuidade à série sobre maturidade, eu quero falar com você hoje sobre os níveis da maturidade espiritual. Talvez você fica se perguntando, como assim níveis? É possível ter um crescimento, avançar espiritualmente falando? Sim, é possível ter um avanço, um crescimento diante do Senhor e principalmente se tratando de maturidade espiritual. Por exemplo, talvez você fique esperando receber algo do Senhor para a sua vida, receber de repente um ministério, receber um dom espiritual. Às vezes você espera de Deus uma resposta um pouco mais gigante, maior para a sua vida. Talvez você fique esperando de Deus para que você seja completamente revestido do Espírito Santo, mas as coisas não acontecem na sua vida. Isso é porque talvez você esteja vivendo uma fase, um nível espiritualmente falando, que é de bebê espiritual. Você ainda é um menino na fé. Ser um menino na fé é pedir ao Senhor algo e não receber e emburrar a cara. É pedir algo do Senhor esperando sempre receber algo dele para você, porque você é bom, porque você é o melhor, porque você faz algo diferente. Mas não é assim que funciona espiritualmente falando. Quando nos tratamos da vida espiritual, a humildade é a base para ter um crescimento espiritual em Deus. É saber que Ele é o dono de todas as coisas. É Ele quem conduz a sua vida, é Ele que conduz a sua trajetória. A palavra do Senhor fala que nós devemos nos achegar ao Senhor como se fôssemos criança, com um coração sincero, um coração humilde diante de Deus. Às vezes você quer viver algo realmente grande para a sua vida, mas você não está disposto a pagar o preço para que você realmente cresça diante do Senhor. Não está disposto a pagar o preço de sacrifício, de jejum, de oração, de responsabilidade. Ainda não está disposto a viver uma vida de santidade, de separação diante do Senhor. Ainda não está disposto a avançar na fé. Por quê? Ainda é um menino na fé. Você ainda é uma criança espiritual. Quer crescer? Você quer crescer realmente diante do Senhor? Então entenda os níveis da fé, os níveis espirituais, se tratando de maturidade diante do Senhor. E para se tratar sobre a questão de crescimento, é possível crescer, nós vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 1, que fala o seguinte: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. O que esse texto quer dizer? Saia da condição de somente ouvir e viver as coisas básicas da fé cristã. Você já sabe que é necessário ter uma vida de oração. Então por que você não ora? Você já sabe que precisa ter uma fé inabalável em Deus. Então por que você tem medo? Por que você não acredita no Senhor? Você sabe que precisa ler a Bíblia constantemente. Por que então você não tem o compromisso para ler a palavra de Deus? Para viver um crescimento, para viver algo especial diante do Senhor. Será necessário que você avance nos rudimentos da fé, nas coisas básicas da fé, naquilo que é trivial para você conseguir avançar mediante o Senhor. Então eu quero falar com você que quer crescer diante do Senhor. Essa conversa é para pessoas que reconhecem que precisam melhorar e querem crescer diante do Senhor. Eu quero falar com você agora. Quais são os níveis, então, de maturidade espiritual? Primeiro, o bebê espiritual. Quais são as características, então, de um bebê espiritual? Ele tem fome inicial pela palavra de Deus, mas ainda sem profundidade. Ele tem fome, ele tem vontade de ler a Bíblia, tem vontade de conhecer, mas ainda não procura aprofundar na palavra, ainda não tem profundidade, ainda não há uma revelação real daquilo que o Senhor quer entregar para a vida dele. Um segundo, depende de outros para orientação e cuidados. Um bebê, quando você vê uma criança recém-nascida,
ela não consegue comer sozinha. Ela mal consegue, ela também não consegue se trocar sozinha. Ou seja, ela precisa de um tempo todo ter alguém cuidando, olhando, orientando, mostrando. Isso é característica de um bebê na fé. Pode ser facilmente influenciado ou desviado do propósito. Você que vive diante do Senhor, mas por qualquer motivo você sai da presença, desvia, foge da vontade do Senhor, você é um menino na fé, é um bebê espiritual. O segundo nível é o adolescente espiritual. Está crescendo e descobrindo as coisas. Quais são as características, então, para um adolescente espiritual? Ele é entusiasta, ele é até entusiasmado para servir, para fazer as coisas, para aprender, mas ainda lidando com instabilidade emocional e espiritual. Você conhece alguém que vive assim, oscilando na fé? Um dia está bem, um outro dia está mal. Um dia está tudo bem, espiritualmente, emocionalmente, no outro dia está mal. Isso são características de pessoas que ainda não alcançou o nível de maturidade esperado na fé. Ainda não consegue controlar as emoções, ainda não consegue avançar no crescimento espiritual. Vive oscilando, vive tomando decisões emocionalmente erradas. Porque vivem numa montanha-russa. Hoje está bem, amanhã está mal. Uma pessoa que é adulta na fé, que é madura na fé, tem tempo para viver essas oscilações na fé. Pensa comigo. Eu estou querendo falar com você mesmo, que está aqui comigo, entendendo o nível de maturidade espiritual. Adolescentes têm até vontade, mas não conseguem controlar a estabilidade diante do Senhor. O exemplo disso é Pedro. Pedro, com toda a sua paixão e impulsividade, tendo como exemplo quando ele andou por cima das águas. Pedro estava num barco, aonde a onda estava vindo para o lado dele e dos discípulos que estavam também dentro daquele barco, e de repente ele avista de longe alguma coisa andando sobre as águas. E aí os discípulos, seus amigos que estavam ali, começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Mas Pedro, olhando bem, fitando bem, eu imagino que através da luz de um relâmpago, algo do tipo, ele consegue observar e fala: não, não é um fantasma. E aí o Senhor Jesus responde: não temas, sou eu. Pedro, tomado de entusiasmo, de uma fé poderosa, fala com Jesus: Senhor, se és tu mesmo, permita que eu vá ter contigo sobre as águas. O que é incrível nisso tudo é que quando Pedro estava olhando para Jesus, ele começou a andar sobre as águas. Isso é maravilhoso, é sobrenatural. Mas nesse mesmo momento, nesse mesmo episódio, Pedro começa a olhar para os lados, a oscilação. Agora está bem, mas agora já não está bem mais. Agora minha fé está a ponto de andar sobre as águas. Agora eu já estou olhando para o lado e com medo de andar sobre as águas. Pedro se depara em uma situação em que ele começa a afundar. Adolescente na fé, adolescente na maturidade espiritual. Nesse momento, Pedro estava vivendo uma crescente. Ele sabia quem era Jesus. Ele conhecia os feitos de Jesus. Mas as situações do meio, das circunstâncias ao redor, o fez afundar para dentro da água. Um outro nível é o jovem adulto. O jovem adulto tem as seguintes características: maior entendimento das Escrituras e consistência na vida cristã, desejo de servir ao próximo e de aplicar a fé de maneira prática, começa a influenciar positivamente outras pessoas. Por exemplo, um jovem adulto espiritual é Timóteo, que apesar de jovem, já liderava e ensinava nas Escrituras.
Timóteo é escolhido por Paulo para ir pregar a palavra, para anunciar o amor de Deus, mas ele ainda era apenas um jovem e ele toma a iniciativa. E o último nível é o pai e a mãe espiritual. Esse é o nível máximo da maturidade, porque ele exige não somente a maturidade, mas também a multiplicação. Quais são as características, então, de um pai e de uma mãe espiritual? Ter uma vida centrada em Cristo, marcada por sabedoria, por paciência e pelo fruto visível do Espírito Santo. Dedicação a discipular e ajudar outros a crescerem espiritualmente. Capacidade de enfrentar provações com fé de forma inabalável. Aqui nós estamos falando do auge máximo da fé. São homens em que sabem que a fé não está voltada para si mesmo, mas está voltada para o serviço. E não se abala porque o mar está revolto. Sabe que se permanecer olhando para Jesus, tudo ficará bem. O meu convite aqui é para que você cresça, é para que você avance. Não fique chateado comigo, não fique chateado. A intenção aqui é fazer com que você avance na fé e melhore diante do Senhor. O Brasil tem uma promessa de um tempo de avivamento. E para que esse avivamento chegue aos nossos corações e ao nosso país, é necessário que tenha homens e mulheres como você, maduros na fé. Que o Senhor possa te abençoar, guardar a sua vida, e eu te encontro numa próxima ministração. Um beijo no coração.